Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém, queridos? As crianças podem sair bem tranquilamente junto com os professores. Eu quero te convidar nessa noite a abrir a tua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Versículo 17 e 18. Nós vamos ministrar sobre o tema estigmata, as marcas do verdadeiro cristão. Gálatas 6, 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito, irmãos. Amém. Vamos ler mais uma vez. Quero te convidar a ler juntamente comigo. Vamos ler todos acompanhando nas telas, para que possamos ler na mesma versão, em alto e bom tom. Vamos ler juntos? Vamos lá? 2, 3 e... quanto ao mais, ninguém me moleste, porque trago em meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, irmãos. Amém. Amados, essa expressão estigmata, muitas vezes ela está aliada a pessoas no decorrer da história que tiveram uma das marcas ou mais marcas que dizem respeito ao sofrimento carnal de Cristo. Mas na prática, esta expressão, ela não tem nada de místico, senão ela fala acerca de marcas, de situações, de circunstâncias de que os seguidores do próprio Cristo sofreram posteriormente. Por exemplo, a expressão estigmata, ela vem do original grego estigma, que significa sinal perfurado ou marcado a ferro e fogo no corpo, fazendo referência às perseguições, a irmãos que foram perseguidos por causa do Evangelho. Também fala de um costume antigo oriental, onde escravos e soldados levavam o nome ou o sinal de seu mestre, ou comandante marcado, perfurado ou cortado em seus corpos, para indicar a que mestre ou general eles pertenciam. Era um costume bem desumano, tratando pessoas como animais, mais ou menos como nós vemos o gado sendo marcado. Mas o que é importante para nós compreendermos, antes de nós adentrarmos a profundo nessa temática, é que quando o apóstolo Paulo ele diz: ninguém me moleste, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo a sinalização de que eu sou cristão. A minha vida atesta, as minhas ações, as minhas práticas, o meu corpo, ele mostra que eu sou cristão. Paulo, ele falava de propriedade das suas ações. Não é novidade que Paulo, ele chamava para si a responsabilidade, quando ele dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Para um desavisado, ou talvez não muito entendido da palavra, pode parecer que Paulo, quando ele afirma isso, ele afirma com arrogância, mas jamais. O que Paulo está dizendo é assumir a responsabilidade de dizer: eu tenho procurado praticar, seguir os ensinamentos de Cristo. Cristo transformou a minha vida. Em outros momentos nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: olha, a minha pregação não constitui em palavras de persuasão, mas em poder de Deus. Ou seja, Paulo, ele atesta: olha, fui encontrado por Cristo, tive uma experiência, cara a cara com Ele, permaneci cego, o Senhor transformou a minha vida não é mais a mesma, o meu discurso não é religioso, não é um discurso vazio, eu vivo, eu trago no meu corpo o atestado de que eu sou uma nova criatura. Isso também tem a ver não somente com essa experiência prática do apóstolo Paulo e da vivência do Evangelho, mas também tem a ver com perseguições que Paulo sofreu, castigos físicos que Paulo também sofreu. Mas note que isso aqui está longe daquilo que é senso comum
né, na sociedade de um estigmata como sendo alguém agraciado de uma forma especial com uma das marcas, né? Você vai ter muitos filmes que fazem referência a isso, mais antigos ou mais novos, né? E para eles, geralmente, a pessoa começa a sangrar na testa, do nada. São os espinhos da coroa de Cristo. Ou então aparecem feridas, né, nas mãos, no pulso. Aquela pessoa tem algo especial. Não! O que Paulo estava trazendo aqui não fala de algo transcendental, senão da transformação sobrenatural que Cristo trouxe na vida dele. Ou seja, Paulo estava dizendo: olha, vocês ficam tão preocupados, me perturbando, falando isso, falando aquilo, mas na prática, olha, me deixe quieto aqui, porque eu estou vivendo o Evangelho. E com isso, queridos, nós podemos enxergar, através da vida de Paulo, através dos ensinamentos de Cristo, realmente que há estigmas, há marcas, daquele que decide caminhar com Cristo, ou melhor, daquele que foi atraído pela irresistível graça do Senhor, foi transformado, foi modificado. Existem marcas daquele que então se diz ser um verdadeiro cristão. Nós não podemos apenas professar da boca para fora. Nós temos visto na atual realidade que vivemos, muitos sendo simpatizantes de Cristo. Hoje nós estávamos retornando de Ponta Porã, hoje pela manhã, fui acompanhando o pastor Juliano num tempo de ministração na IPI de Ponta Porã, hoje pela manhã, e nós viemos conversando, eu vim compartilhando acerca de algo que tem queimado no meu coração. Hoje nós temos uma sociedade que simpatiza com Cristo, pessoas que são simpatizantes, temos homens, né, mulheres, homossexuais, lésbicas, das mais variadas raças, povos, posições sociais, pessoas que são simpatizantes com a causa, entre aspas, de Cristo, mas que não querem se aprofundar no que diz respeito ao que é ser um verdadeiro cristão. E nesta, querido, nós vemos muitos falsos mestres, falsos pregadores, o que não é novidade, que já era predito isso desde os profetas, o próprio Cristo, que viriam mesmo esses falsos mestres, pessoas que fazem um evangelho de conveniências, um evangelho para tentar abarcar essas pessoas que são simpatizantes de Cristo. Cristo, ele não deseja ter simpatizantes, mas o que Cristo chama é para que nós sejamos discípulos dele. E ser discípulo não é ser simpatizante de uma causa, mas senão viver como pisar nas pegadas do próprio mestre. O Evangelho, ele é para todos no sentido de que a porta está aberta, mas ele é exclusivo no sentido de que nem todos, né, aceitarão este Evangelho. Muitos serão chamados neste tempo, mas o Evangelho ele não é para todos no sentido de que nem todos aceitarão este Evangelho, porque este Evangelho é um Evangelho de renúncia, é um Evangelho de uma vivência diferenciada. Nossa irmã Elaine esteve ministrando aqui, e é justamente isso, querido, um evangelho orgânico, uma igreja orgânica, que cresce mutuamente. E é interessante, nós estivemos ministrando hoje pela manhã, acerca do corpo de Cristo, né? Nós estamos no estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você ainda não viu, você pode acessar o nosso canal Pão em Casa, né? Às vezes, se você ainda não é inscrito, digite Pão em Casa, Reverendo Tiago, que vai ser mais fácil, senão você só vai achar um monte de receita de pão, né? O YouTube, ele tem os seus algoritmos, né? Mas pode digitar lá o nosso nome que você vai encontrar. Hoje nós falamos sobre o corpo de Cristo. Imagine você, se houvesse uma disfunção no nosso corpo, e de repente nós tivéssemos uma disfunção, né, do Pinóquio, e começasse a crescer só o nosso nariz, né? Imagina, queridos, nosso nariz está bem, olha como ele está saudável, vai crescendo, 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 crescendo. Isso não é saudável. Mas quando nós entendemos o ser corpo de Cristo, o ser cristão, o ser igreja, uma caminhada sustentável, nós vamos crescendo juntos. Os irmãos que vão sendo agregados pelo próprio Senhor, trazidos, eles vão caminhando, crescendo, se aprofundando, estudando a palavra, crescendo na presença do Senhor. E eu louvo a Deus, querido, porque nós temos visto essa caminhada. Deus tem nos agraciado, há muito pela frente, mas nós precisamos nos atentar. Existem marcas para nos identificarmos com Cristo. Não adianta você levar uma camiseta com o nome de Cristo
Eu me lembro, na minha época de adolescência, nós não tínhamos uma grife gospel. Hoje nós temos N camisetas maravilhosas, com mensagens cristãs, com versículos da palavra. Eu me lembro que uma irmã, lá na igreja de Rolândia, na IPI de Rolândia, a irmã Cleusa e o presbítero Délcio, eles tinham uma fábrica de camisetas, e eles então começaram a fazer uma grife gospel, regional. E era muito interessante, de repente começaram a fazer camisetas legais, diferentes, e o pessoal gostava de caminhar com aquilo. Mas haviam pessoas que nós até torcíamos que ou mudassem de vida, ou mudassem de camiseta, porque faziam um testemunho, um desserviço ao Evangelho. Então não basta nós levarmos uma camiseta, nos identificarmos com uma roupa, sermos simpatizantes de uma causa. Nós precisamos entender que o Evangelho, ele requer de nós também uma contrapartida, não no sentido de merecimento, porque o Senhor já fez o sacrifício dele na cruz, ele nos atraiu, ele nos salvou, ele nos escolheu, mas há uma contrapartida daquele que então é salvo, tem essas marcas, ele precisa viver, pisar nos passos do Mestre. Eu não sei se você, quando criança, teve a oportunidade de ir a uma praia, tanto de água salgada, ou uma prainha de rio, onde tem areia, e brincar com seu pai ou um irmão mais velho, de pisar nas pegadas dele. Era um desafio. Apesar do meu pai ser baixinho, eu era pequeno e eu tentava acompanhar as pegadas dele. Às vezes eu precisava dar um salto maior. Nem sempre eu conseguia, mas o meu desafio era pisar nas pegadas do meu pai. Aquele que se diz cristão, querido, nem sempre ele acerta o alvo, mas o desafio da vida dele é viver pisando nas pegadas do Mestre. Por isso eu gostaria de, nessa noite, compartilhar com os amados. Teriam muitas marcas, mas 4 marcas, de um verdadeiro cristão. A primeira marca, que é a marca do amor, pode, no primeiro sentido, sugerir que é algo comum, algo natural. Mas quando nós falamos de amor, nós não falamos de uma aceitação de qualquer forma. Pastor, mas o amor, ele não é incondicional. Nós vamos compreender, queridos, o que a palavra de Deus, o próprio Cristo, nos ensina. Vá comigo na tua Bíblia, em Mateus capítulo 22, versículo 35 a 38. Você precisa entender que o amor, ele caminha com uma irmã que está junto com ele, chamada renúncia. Para amar, por incrível que pareça, querido, nós precisamos renunciar. Jesus, ele responde: amarás o Senhor teu Deus. Os religiosos estavam ali questionando a ele: de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Note que aqui, uma interpretação textual básica, nos mostra o quanto nós precisamos renunciar para amar a Deus. Ele diz que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração. Ou seja, o Senhor, ele não quer dividir o teu coração com nenhum flerte, com nenhum namorico. O Senhor, ele quer a totalidade do teu coração. Amar ao Senhor com toda a alma e com todo o espírito. E para complementar isso, amar o teu próximo como a ti mesmo. Não adianta, queridos. Nós vivemos tempos onde se fala muito dentro do politicamente correto sobre aceitação, sobre minorias, muito discurso, muito blá blá blá, muita falácia acerca disso, mas na prática, queridos, o amor, ele não é conveniência. O amor, ele não se porta de uma forma, de uma aceitação cega, onde venha do jeito que você está e permaneça assim, é porque eu te amo. Jamais. Não há nenhum pai, nenhuma mãe que ame tanto o seu filho que o deixe viver do jeito que ele quer.
É justamente ao contrário. O tanto que você o ama, o tanto que você dedica a sua vida para que seu filho tenha um entendimento, compreenda as coisas, para que ele não se machuque, para que ele possa caminhar com maturidade, com entendimento. O amor, acima de todas as coisas, ele traz uma caminhada de confiabilidade, uma caminhada de interdependência. Há uma doação através do amor, há uma renúncia, uma autorrenúncia acerca do amor. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito, fala de renunciar à nossa vida carnal. E aqui eu não estou dizendo que nós seremos super crentes, super espirituais, estaremos flutuando aqui, né? O irmão nem anda na igreja, ele entra flutuando, né? Na hora que ele entra, até a música muda, né? Não, não é isso. Mas significa que nós não somos levados, nós não somos pautados pelos nossos desejos carnais, pelos nossos anseios carnais. Por quê? Porque todo o meu coração é do Senhor, a minha alma é do Senhor, o meu espírito é dele. A marca de um verdadeiro cristão é a marca do amor, que tem como irmã a renúncia, porque ele não vive segundo as vontades da carne, segundo os interesses da carne, mas ele procura viver segundo a forma que agrade ao Senhor. E isso reflete, este relacionamento vertical, reflete nos seus relacionamentos horizontais. Eu sou capaz de declarar, e vou além, que na verdade nós não precisamos nem chegar no segundo mandamento. Aquele que ama a Deus de todo o coração, toda a alma e todo o espírito, é natural que ele vai amar o seu próximo como a si mesmo. Eu não estou dizendo que Jesus falhou aqui, jamais. Eu sei muito bem o que Jesus estava alfinetando aqui os religiosos da época, porque eles não amavam o próximo. Eles diziam que amavam a Deus, mas eles não amavam o próximo. Eles castigavam, eles acusavam, eles julgavam o próximo. Mas na verdade, quando nós entendemos uma vida de dependência, de amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e de todo o nosso espírito, aqui Jesus está não querendo de forma a dividir em categorias do nosso ser, mas Jesus está querendo dizer, olha, ame ao Senhor com toda a integralidade do teu ser, que até o teu suor escorrendo possa ser para a glória do Senhor, que tudo que você faça, quer em palavras, quer em ações, seja para a glória do Senhor. Como você enxerga as coisas, enxergue com a visão do Senhor. É uma marca que deve ser latente nos nossos corações. O amor que nos impulsiona a caminhar essa vida diante de Deus, mas que quando reflete na nossa caminhada com o nosso próximo, nos permite também ser boca de Deus, para corrigir o nosso irmão em amor, quando for necessário. Por isso esse evangelho de conveniências não é o evangelho de Cristo. Pode ser evangelho de qualquer coisa, mas de Cristo, o Cristo ressurreto não é. Porque o evangelho de Cristo é um evangelho que por amor, ele chama a atenção, ele nos chacoalha, ele nos corrige e aponta o caminho por onde nós devemos andar. Quando eu amo a Deus com toda a integralidade do meu ser, eu também sou capaz de amar o meu próximo, apesar das nossas diferenças. Hoje pela manhã, falando do corpo de Cristo, isso é muito interessante, né? Nem todos são orelha, nem todos são nariz, nem todos são boca. Há uma pluralidade, multiplicidade de dons. Cada um é de um jeito, de uma forma, mas nós vivemos harmoniosamente, caminhamos juntos, e o elo que nos une é justamente o amor de Cristo, um amor que nos constrange, um amor que nos leva a viver esta unidade em meio à diversidade. Mas a segunda marca de um verdadeiro cristão é a marca do testemunho. Isso é muito interessante, queridos. Quando nós vamos para a palavra, em Mateus 5, o próprio Cristo diz, vocês são o sal da terra. Se o sal perder o sabor, se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está
nos céus. A marca do testemunho. Eu gosto de fazer muitos testes, de pesquisar muita coisa, mas uma coisa que eu vou pesquisar é se existe essa possibilidade do sal perder o sabor dele. Porque o sal, às vezes, a gente deixa um longo tempo, inclusive o sal, como mineral, né? Há milhões e milhões de anos, em crostas mais inferiores, depois vão subindo as placas tectônicas, e você encontra o sal, por exemplo, o sal do Himalaia, é assim, né? Ele se explora e o sal continua com o seu sabor. Eu não sei se existe a possibilidade de o sal perder o seu sabor, mas dentro dessa ilustração que o próprio Cristo nos traz, é justamente entender que o sal, ele é para isso. Ou seja, a função do sal é alterar o ambiente em que ele é inserido. Olhando nessa perspectiva, queridos, nós fomos colocados nessa terra para alterar o ambiente em que nós estamos. Nós não fomos colocados para passarmos inertes, para passarmos desapercebidos, para sermos pessoas, agentes secretos de Cristo. Não! A palavra de Deus, o próprio Cristo nos diz, vocês são o sal da terra. Ou seja, onde vocês estão, façam a diferença. De forma positiva, por favor, né? Lembra do cristão da camiseta de Jesus e o mau testemunho. Mas o testemunho, ele vai além de um discurso em um púlpito ou uma prédica. Eu nasci num tempo onde falar de testemunho era falar de uma pessoa que estava contando algo que Jesus fez na sua vida, mas necessariamente era em um púlpito, diante da congregação, ou às vezes numa praça. Isso era muito comum lá até hoje no norte do Paraná, a pessoa numa praça, falando o seu testemunho. Jesus me curou disso, e daquilo outro. Mas testemunho fala de uma vivência. Nós temos uma igreja missional. Muitas vezes nós confundimos o termo missão, como sendo algo apenas transcultural, ou algo distante das nossas vidas. Eu entendo de que em um determinado momento, a ênfase precisou ser esta, para que mais pessoas fossem enviadas. Mas isso gerou na igreja atual um descaso e uma falta de entendimento de que a missão começa aqui. Aqui aonde? Aqui onde eu trabalho, onde eu vivo, em meio à minha família. Ser uma igreja missional, um crente que testemunha da palavra, é um crente que salga, que transforma o ambiente onde ele está inserido. Faça missão no teu trabalho. De que forma? Pastor, eu vou fazer uma reunião de oração todo dia de manhã. Pode até ser, querido. Mas você faz muito mais efeito, né? Vivendo o Evangelho, testemunhando através das suas ações, salgando a salada do trabalho que você vive, né? Através das tuas atitudes, trazendo sabor, trazendo a vivência do Evangelho. Jesus continua dizendo que vocês também são a luz do mundo, ou seja, a luz, a função dela é iluminar. Será que tem uma luz acesa? Não. Se tem escuridão e você acende uma luz, você sabe que tem uma luz acesa. Não tem como. A luz está acesa. Pode ser uma luz pequena. Os meus filhos, eles gostam de dormir com alguma luzinha. Então, no momento de calor, acende a luz do ar-condicionado. É uma luz pequena. Durante o dia não faz diferença. Mas à noite, em meio à escuridão, aquela pequena luz azul, ela ilumina todo o quarto. Vocês são o sal. Eu sou o sal. Nós somos o sal. Nós somos a luz. As nossas ações, o verso 16, assim brilha a vossa luz, assim sintam o sabor diante dos homens. De que forma? A fim de que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ver as boas obras e glorificar o Pai que está nos céus. Aqui não é um parêntese, uma abertura, uma possibilidade para você viver de vanglória ou se autoglorificar. Não, vejam as suas boas obras, mas quem é glorificado é o Pai que está nos céus. Boas obras não garantem que a pessoa é crente, serve a Deus, mas todo aquele que serve a Deus, ele necessariamente pratica boas obras, porque são através das boas obras, quer sejam boas obras de alimentar aquele que não tem nenhum alimento, ou alimentar aquele que tem todo o dinheiro do mundo, mas está seco, está sedento, faminto da palavra de Deus. Através do nosso testemunho, da vivência do Evangelho, nós praticamos
as boas obras, desde o mais pobre ao mais rico. Através das boas obras, eles vão glorificar ao Pai que está nos céus. São através dos testemunhos das boas obras, da nossa vivência, que o não crente, ele vai ser despertado para a realidade de Cristo. É através das boas obras que eles vão sentir a mão de Cristo estendida para os alcançar, para ser um instrumento de cura terapêutica na vida deles. É a marca do testemunho que vai mostrar através das nossas vidas que há um Deus tremendo, que há um Cristo maravilhoso, que há um Espírito que transforma as vidas, que convence. São através de nós, da igreja de Cristo, do testemunho da igreja, que as pessoas vão poder glorificar e reconhecer que há um Deus soberano sobre todas as coisas. Nós queremos muitas vezes convencer na força da nossa lábia, ou na nossa capacidade intelectual. Não, viva o Evangelho. Viva, pratique o Evangelho, seja um cristão de verdade, que as suas ações testemunhem Cristo, e depois, se for preciso, você fala alguma coisa para essas pessoas. A terceira marca, a marca do comprometimento, do compromisso. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz o seguinte no verso 58, por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor, sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Amados, vocês têm uma liderança e devem glorificar ao Senhor por essa liderança, uma liderança madura, que compreendem que o crescimento da igreja ele precisa ser ordenado. Nós não vamos jamais, querido, como igreja, como liderança, sugar a tua caminhada e te tirar da tua casa ao ponto de você negligenciar a tua família. Você sempre vai nos ouvir dizendo, mas como é que está a família? Você tem tempo para caminhar mesmo? Sirva a Deus no ministério, mas também a tua família é teu ministério, é teu primeiro ministério. Então quando nós falamos da marca do compromisso, nós falamos justamente de pessoas que não se envolvem mais na caminhada. Sabe, amados, é muito fácil nós termos uma caminhada simpática a Cristo, uma caminhada de sermos frequentantes, é muito gostoso. Chegar aqui, ouvir uma boa palavra, conviver com pessoas abençoadas, maravilhosas. Quando indagados, nós falarmos, sim, eu tenho uma igreja que eu sigo, isso é muito bom, é muito legal, nos gera também uma tranquilidade no que diz respeito à nossa responsabilidade familiar. Mas Cristo não te chamou para isso, para ser um frequentador de igreja. Cristo, Ele te chamou para ter um comprometimento tal que te faz sair da tua posição e se envolver na obra. Por isso o compromisso, quando Paulo fala, sede firmes, inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais a obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Ou seja, o nosso trabalho neste século, ele é vão. Pastor, então eu não devo trabalhar? Não, não é isso. Mas você pode ter a certeza que você trabalha, ganha o teu dinheiro, mas é isso. Você compra as suas coisas, sustenta a tua família, isso é bênção. Mas ele não produz nada que perpassa essa realidade nossa. Mas quando nós falamos da vivência do trabalho para o Senhor, juntamente com o Senhor, do serviço na obra de Deus, nós estamos falando de algo que transcende essa nossa vivência de 80, 90, 100 anos. É algo que perpassa e alcança a eternidade. Nós precisamos compreender, queridos, primeiro que se o Senhor nos chamou para sermos filhos e filhas dEle, Ele nos deu dons, nos deu talentos para que sejam usados na igreja. Hoje estivemos falando justamente sobre isso. Nós não devemos nos preocupar quando Paulo ele fala, procurai com zelo os melhores dons. Qual é o melhor dom? Surge na nossa mentalidade. O melhor dom é o dom que a igreja local precisa. E este dom, sabe onde que está, querido? Está em você. O Espírito ele distribui como ele aprove, segundo a necessidade. Ou seja, você é a resposta para esta igreja de áreas que precisam avançar. Ah, pastor, estou vendo, nós precisávamos melhorar nisso. Glória a Deus, querido. Você e eu somos a resposta para isso. Precisa haver comprometimento, aplicando-vos cada vez mais a obra do Senhor. Não estou dizendo para você se aplicar tanto a ponto de negligenciar a tua casa. Não, cuide da tua família, mas reserve um tempo maravilhoso para que você se aplique à obra do Senhor.
sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabe, amados, nós precisamos nos dedicar mais, precisamos nos envolver. Muitas vezes, quando nós olhamos, por exemplo, uma empresa, nós temos ali o líder da empresa, né, e muitas vezes eles já mudam até a nomenclatura, não são funcionários, mas colaboradores, justamente tentando que os funcionários entendam que precisa haver engajamento. Se não houver engajamento, se não houver uma visão familiar para aquela empresa, ela não é bem sucedida, simplesmente cada um vive e vai, e só vai lá e cumpre com o seu papel. Agora, quando nós falamos de corpo de Cristo, não estamos falando de empresa, mas estamos falando da família do Senhor. Estamos falando de um comprometimento com Cristo. Se somos cristãos, devemos ser engajados com esta causa de Cristo. Não há outra alternativa. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu não posso. Nós podemos sentar e conversar para ver o que tem te impedido, querido, de se engajar na obra do Senhor. Porque ser cristão, necessariamente, está implícito, estar engajado na obra do Senhor. Não importa o quê. Ah, pastor, isso aqui é o que eu sei fazer. Ok, querido, faz parte. É o dedo do corpo, é o nariz do corpo, é a orelha, é o olho. Todas as áreas do corpo são necessárias. Mas nós precisamos nos engajar, é a marca de um verdadeiro cristão, é o compromisso com a obra do Senhor Jesus. Mas em quarto e último lugar, e nós vamos finalizar, é a marca da paz. Mateus 5,9 diz que bem-aventurados os pacíficos ou pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É interessante que essa expressão paz não é a ausência de guerras, mas estabilidade em meio a guerras. Ou pessoas que não são, na minha época a gente falava que tinha aquela pessoa que era isqueirinho, né? Para que serve o isqueiro? Para pôr fogo, né? Então tinha muito crente que era crente isqueirinho. O cara via uma situação que estava ali latente, daí o cara chegava e colocava fogo e aí piorava a situação. Sabe, amados, nós precisamos viver a paz de Cristo no nosso coração, que não é a ausência, né, de guerras, mas estabilidade, sabedoria de Deus para lidar nos nossos relacionamentos interpessoais, na nossa vivência, na resolução de problemas, tendo inteligência emocional, vivendo essa realidade que Deus nos chamou para viver. Os pacificadores ou pacíficos serão chamados filhos de Deus. Ou seja, ser crente é necessariamente ser um pacificador. Pacificador não é bonachão, não é um cara mole, não é um cara que aceita tudo que falam, pelo contrário. Mas é alguém que tem a visão de Cristo para circunstâncias, situações de extremo desespero. Ele tem uma palavra de Deus, ele tem uma orientação, ele confia no Senhor. O Deus da paz derramou uma paz que excede todo entendimento, e essa paz guarda a alma, guarda o coração dele em Cristo Jesus. Quem somos nós, queridos? Esta geração precisa da minha e da tua vida como aqueles que vão manifestar a graça, a presença do Deus Altíssimo. O Senhor não precisa de nós, mas aprove Ele nos escolher. E o que fazer diante disso? Dizer: Senhor, eis-me aqui, transforma o meu caráter. Senhor, que as tuas marcas estejam na minha vida. Deixar de fugir, querido, daquilo que Deus nos chamou. Deixar de nos omitir diante da missão e do trabalho que está às nossas portas. Foi Deus que te chamou, foi Ele que te escolheu e te designou para que você vá e dê fruto, e fruto que permaneça. E é nesse sentido que eu quero te convidar a se colocar em pé, fechar os teus olhos e falar com o Senhor, colocando a tua vida diante dEle, dizendo: Senhor, eis-me aqui, colocando o teu coração, colocando a tua história, vendo áreas que você precisa ser transformado nessa noite, áreas que essa palavra ministrou ao teu coração. Talvez essa palavra veio de cheio ao teu coração sobre o amor, talvez você achava que vivia o amor a Cristo, e você entendeu que precisa renunciar a algumas coisas, que há muito ainda a avançar. Talvez você achava que testemunhar Cristo era quando você tirava um tempo apenas para falar sobre aquilo que Ele tem feito. Isso também é testemunho. Mas você identificou que as tuas ações não têm refletido a glória de Deus, quer no trabalho, na família,
quer em meio aos amigos, conhecidos ou desconhecidos. Mas essa noite o Senhor te chama a tomar uma postura de vida, para que todos os teus atos possam refletir a Cristo, pisar nas pegadas do Senhor, comprometidos com a causa de Cristo, engajados na causa de Cristo, é dizer: Senhor, como eu posso te servir mais? Como eu posso me envolver mais, Senhor? Ser um frequentante é maravilhoso, queridos, mas é muito bom nós entendermos que o Senhor nos chamou, derramou sobre nós dons e talentos, para que o corpo de Cristo possa crescer, ser edificado, ser fortalecido. E se há áreas que nós precisamos avançar, a resposta para essas áreas somos eu e você, querido. Só precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui, conta comigo, e sairmos da nossa zona de conforto, e começarmos a nos lançar ao trabalho, à obra. Deus quer te usar, querido. Deus, irmãos, tem feito maravilhas esses últimos dias. Como meu coração está feliz e alegre, querido. Há pessoas sedentas que têm sido alcançadas pelo Evangelho, e Deus quer te usar, querido. É tão gratificante, é tão maravilhoso quando nós vemos o resultado da oração, do testemunho, e Deus agindo através de nós, alcançando vidas. Mas eu gostaria que você também tivesse essa experiência na tua vida, sendo usado pelo Senhor, sendo um agente de vida, de paz, do mover de Deus nessa sociedade. Deixa Deus te usar, meu irmão e minha irmã, para a honra e glória dEle, em nome de Jesus. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Você pode declarar comigo, querido? Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Esse é o prazer das nossas vidas, Senhor, é caminhar contigo, que nós possamos ser conhecidos, Senhor, não por vanglória, ou meramente pelo sucesso humano, terreno, que é limitado, mas que possamos, como o apóstolo Paulo dizer, com convicção e humildade: eu trago no meu corpo as marcas de um verdadeiro cristão. Que possamos, ó Deus, renunciar tudo que nos impede
de te amar com todo o coração, alma, entendimento, com todas as nossas forças, e consequentemente nos impede de amar o próximo como a nós mesmos. Nós renunciamos o nosso eu, a nossa vontade, as nossas paixões, os nossos desejos, para viver a realidade do Teu Evangelho, Senhor. A transformação necessária nas nossas vidas, faz, Senhor, para que possamos viver de forma natural e orgânica o testemunho da vivência do Senhor, que onde nós estejamos, possamos dar sabor, que os lugares em que nós entrarmos, que a mudança aconteça, Senhor, não por nós, mas porque Teu Espírito está através de nós, para que através dessas boas obras, possam as pessoas Te enxergar, os cegos espirituais possam Te ver, através das nossas ações, e possam Te ouvir, através da pregação, que flui dos nossos lábios, Senhor. Senhor, que esta palavra também esteja latente nos nossos corações, nos tirando da zona de conforto, e que o pseudo compromisso possa ser levado a um comprometimento real, Senhor, que nos faz engajados na obra, lançar a mão no arado, sem olhar para trás, e que a marca da paz, paz que excede todo entendimento, possa estar sobre a nossa vida, e que possamos ser soldados pacificadores, aqueles que levam uma estabilidade, mesmo em meio à guerra, com palavras de sabedoria e entendimento, palavras enviadas pelo próprio Deus, para trazer o arrependimento necessário, a mudança de vida em todas e quaisquer situações. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Estenda as suas mãos, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, comunhão e as consolações do Espírito Santo, te levem para uma semana de vitória, hoje e sempre, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, vai na graça e na paz do Senhor. Você que nos acompanha também pela internet, querido, que Deus te abençoe, e você tenha uma semana vitoriosa em Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor.